Bom dia a todos. Aqui estou gravando a aula. Eu sou o professor Felipe. Tenho formação em engenharia de produção e música, mestrado em engenharia de produção e doutorado em comunicação interligado com administração. Então, eu tenho um orientador de comunicação e um orientador de administração, tá? Sem mais delongas, não vou alongar aqui essa parte do meu currículo e direcionando especificamente para o nosso conteúdo, ou seja, que é social ADS, né? Nós vamos pensar um pouquinho, tá? Do que se trata, enfim, a social ADS, tá? Então, eu vou começar aqui apresentando, enfim. Qualquer dúvida você me fala, tá, Nicolas? Que só você que está aqui, né? Perfeito, professor. Então, nós vamos começar aqui entendendo, sobre aqui, um pouco do plano de ensino, o que a gente vai aprender, estudar. Então, deixa eu compartilhar aqui. Compartilhar e plano de ensino, ok. Então, em termos de plano de ensino, tá? Nós vamos ter, bom, aqui é só explicação, comunicação digital, social ADS, meu nome da coordenadora, professora Patrícia, enfim, né? A ementa, eu vou ler a ementa, depois eu vou desdobrar. A veiculação da publicidade nas redes sociais como estratégia de marketing para conectar consumidores e marcas, ou seja, operações que a gente faz para que a gente capte melhores clientes. O Social ADS ligado à segmentação de campanhas, a evolução da internet e os impactos do AdWords, tá? Campanhas por aplicativos imóveis, monitoramento de dados. E além disso, nós vamos trabalhar aqui com alguns conceitos de SEO, de SEM e o conceito de Big Data, ok? O objetivo geral, entender os principais mecanismos do Social ADS, e aí nós vamos por os conceitos, os objetivos programáticos, né? Então, o que significa, o que isso representa Social ADS no contexto contemporâneo? E aí nós vamos estudar um pouco das técnicas de SEO e de SEM, tá? Nós vamos também atravessar, em alguma medida, a técnica da cauda longa. Vamos estudar marketing de conteúdo, depois compreender, não todos, porém os principais indicadores de social ADS, né, em inglês. Estudar o Big Data e sua relação com social ADS. E quando eu falo Big Data, eu já estou atrelando os índices, né? Os índices presentes, por exemplo, no Google Analytics, tá? Conteúdo programático, ele segue a mesma linha. Então, primeiro uma compreensão de que é mídia de massa, mídia participativa, a ideia de aldeia global, interatividade. A aldeia global, aquela que a gente sabe do Marshall McLuhan, né?
e a importância no contexto do Social ADS. E aí segue exatamente, claro, os mesmos princípios que estavam lá em cima. Então, SEO, teoria de atividade, SEM, teoria de atividade, marketing, conteúdo, teoria de atividade, elaborar um projeto de ADS, plano de ação, baseado na técnica SWOT, forças e fraquezas, tal, indicadores sociais, aplicações do Big Data, que a Big Data vai envolver um pouco de TI, um pouco de estatística, no ADS. A metodologia é aquela que todo mundo sabe, aulas da vida, matérias complementares, podcasts, vídeos, etc. Pontuação também é muito comum, que é a mesma coisa. Avaliação diagnóstica, questionário, assim por diante. Muito infelizmente, não será possível fazer a avaliação diagnóstica, mas quem assistiu o vídeo e puder mandar lá no Moodle, eu vou ficar muito grato, tá? Isso é importante. Nós vamos adotar dois materiais. Esse aqui do Rock Content, que está disponível na internet. E esse outro aqui, ó. Social ADS, novas mídias, uma abordagem de uma gestão 360 graus dos canais de comunicação para impactar o usuário de pontos de contato. É um e-book, ele não tem formato PDF, porém não é necessário comprar. Quem quiser comprar, acho que é sempre bacana. E também vamos trabalhar esse terceiro aqui um pouco menos, um pouquinho do Kotler, né? O famoso Kotler. Aí tem aqui uma bibliografia sugerida, mas confesso que eu não vou entrar tanto. Talvez um pouquinho de teoria do Pierre Levy e tal. Né? E aí, como que nós vamos organizar os nossos encontros, né? Como que nós vamos organizar? Então, hoje, portanto, né? Dia 10/8, conceitos preliminares de Social ADS. A metodologia de ensino, e conforme o item 5, ou seja, nós já está lá em cima, e o material de estudo também já está lá em cima. As demais aulas eu vou elaborar com base no diagnóstico e tudo mais. Então eu peço para quem veja o vídeo fazer, colocar lá no Moodle. E aí eu vou programar as demais aulas baseado nisso. Até aqui tudo bem? Eu vou mostrar rapidamente aqui no Kindle qual é, tá? Esse livro do Siena, um livro bem interessante do Siena, que fala especificamente sobre Social ADS, e que eu acredito aí que talvez seja em português, em inglês tem mais coisa, tá? Mas pelo menos em português, talvez seja o livro aí de, vamos dizer assim, de maior impacto, maior relevância e tal, tá? O Kindle, por algum motivo bastante misterioso, ele não está abrindo aqui, né? Por que será? Agora está abrindo. Eu só vou mostrar a capa do Siena mesmo. Então vamos lá. Compartilhar. Janela Kindle.
Ó, muito bem. Não é esse livro aqui, não. Eu vou na biblioteca, né? E trata-se desse livro aqui, ó. Social ADS, tá? O livro do Siena, como eu já falei, como eu já mencionei. Esse livro tem enfim, uma série de conteúdos. Deixa eu ver se ele tem um sumário que esclarece isso de uma forma mais objetiva. Se não tiver, não, ele não tem, tá? Então, nós vamos passar pelo livro. O livro tem 103 páginas. Nós vamos passar pelo livro de forma. Algumas outras coisas não vão estar no livro, tá? É uma parte que vai estar no livro que a gente vai trabalhar, tá bom? Muito bem. Agora eu vou abrir para vocês o que é, né? O que vocês eu gostaria, peço assim, encarecidamente, que vocês façam a famosa avaliação diagnóstica e mande lá no Moodle, certo? É no Moodle, né? Que eles têm que mandar, né, Nicolas? Me ouve, Nicolas? Nicolas? Bom, vocês têm que mandar efetivamente no Moodle e ao mandar no Moodle eu vou ter acesso a ver o que vocês falaram a respeito exatamente o que? Do assunto, né? Então eu vou compartilhar aqui, eu vou só ler qual é, enfim, qual é a atividade, tá? E como vocês devem fazê-la para que eu possa ir de uma forma construtiva, positiva, talvez até inovadora, chegar a um resultado que contribua de fato com o conhecimento de vocês. Então, avaliação diagnóstica. Cite em até 20 linhas, ou seja, eu não quero um texto grande, eu quero que digite no micro para ficar mais fácil de eu ler, por favor. As semelhanças e diferenças entre o marketing de antes e depois do advento da internet, especialmente as mídias sociais. É claro que a gente sabe que a internet lá no começo era aqueles computadores grandões e etc e tal, era bastante diferente. Mas pensem na internet desde o princípio, em que momento a explosão, o desenvolvimento das plataformas sociais, que começou, por exemplo, com Orkut, ICQ, né? Hoje em dia a gente tem o Facebook, tem o WhatsApp, mas eram outros mecanismos que permitiam, que davam a oportunidade de conectividade, tá? Ainda com uma internet muito mais lenta, quer dizer, você não tinha havia a necessidade a necessidade muito clara de fazer conexões via telefone. Eu lembro que na minha casa, quando eu morava em Minas Gerais, eu morei em Itajubá uns bons anos lá, tal. Me lembro que naquele tempo
era bastante interessante que a gente em casa tinha que ficar assim, ó, entra tal horário na internet que vai bloquear o telefone. Se não me engano, a gente tinha até 2 linhas. E hoje a gente está já num ambiente de 5G. Você está por aí, Nicolas? Estou sim, professor. Retornei. Legal, bacana. Tá, então, por enquanto eu expliquei a questão do plano de ensino e qual que é a atividade diagnóstica. Agora eu vou entrar um pouco, né, na medida do possível, no conteúdo da aula 1. Tá? Eu tô bem preocupado em conseguir falar tudo e gastar até as 10h40, porque eu realmente gostaria que os alunos estivessem aqui. Tá? Não sei se tem algum mecanismo de cobrar presença, eu não sei, incentivar ou dar ponto de participação. Tem alguma coisa, Nicolas? Eu posso mandar um comunicado para ele nas próximas aulas, professores? Mandar e-mail para os alunos e mandar mensagem no Moodle para eles. Pode deixar que eu faço isso para ver se dá uma incentivada para os alunos estarem mais presentes nas aulas. Por favor, é assim. Uhum. Hoje, por uma questão de não ter interatividade, Uhum. vai acabar ficando muito maçante. Então, eu posso fazer da aula até umas 10h30, 10h40. E Uhum. no dia que a gente marcar eles vierem, a gente compensa esse horário, mas porque eu preciso da interatividade. Tá bom? Perfeito, professor. É o que eu posso fazer. Então, vamos até 10h40, mais meia hora. Que acho que 21h40. E depois eu dou para eles mais uma hora de compensação, mas aí eu preciso, né? E vai ter ponto, inclusive, eu vou criar ponto. Eu preciso que os alunos venham, pelo menos uma parte. Perfeito, professor. Então eu vou compartilhar os slides aqui e vou falar algumas coisas dos slides. Primeira coisa, bom, aqui o seu nome da disciplina, Social ADS, Comunicação Digital e Redes Sociais, meu nome, enfim, tudo bem. Aqui, a boa e velha ementa, que a gente já viu, então não vou repetir, mas eles estudam aplicações, tal, já vimos isso. Apresentação do site. Né? Tem um site chamado Rock Content, que ele... Deixa eu compartilhar ele um pouco aqui para vocês verem a respeito do que eu estou falando. Social Ads, o que é, como anunciar e 4 dicas. Então, ele fala aqui primeiro, né? O que toda estratégia de marketing digital, existe a necessidade de tráfego orgânico. O que é tráfego orgânico? O tráfego orgânico é aquele em que você não paga para que você tenha os acessos, tá? E existem ações específicas para mobilizar isso da melhor forma. Nós vamos estudar muito SEO, muito SEM, muito cauda longa, etc. Né? Depois, possibilidade de monitoramento profundo e segmentação. Nesse caso, a gente tá falando mais especificamente sobre um elemento que tem a ver com Big Data, que é o Google Analytics. Tá? O Google Analytics ele nos permite, ele nos dá, portanto, deixa eu ver o que eu tenho mais vídeo aqui, tá?
ele nos dá, portanto, uma oportunidade de monitoramento, tá? Ele dá realmente uma oportunidade, né? A gente consegue mensurar os dados e tomar melhores decisões mesmo, né? Vamos ver um vídeo aqui, um vídeo que não seja muito longo, sobre Google Analytics. Vamos ver isso aqui, ó. Google Analytics para iniciantes. Depois a gente vai aprofundar, evidentemente, nesse conteúdo, em todas as métricas que envolvem o Google Analytics, tá? Mas por enquanto eu quero que vocês saibam, em termos de efetivamente linhas gerais, sobre o que a gente está falando. Talvez alguns alunos já saibam o que é o Google Analytics, talvez outros alunos não saibam. Então vamos ver esse vídeo para começar a se familiarizar com esse conceito, tá? Deixa eu só ver se o áudio está saindo aqui. 1 minuto. Áudio, janela. Nicolas, tá saindo o som? Está sim, professor. Ok, então vou fazer o skip do ADS aqui. Fala pessoal, tudo bom? Nesse vídeo a gente vai falar sobre algumas dicas de analytics para iniciantes. Eu sou o Gustavo Esteves, CEO da Métricas Boss, e vim falar um pouquinho com vocês sobre... Professor, não está aparecendo o áudio agora. E a imagem está bem travada. Tá falando alguma coisa, Nicolas? Sim. A imagem ficou bem travada e eu não escutava mais o áudio. Eu acho que você não pode bloquear seu áudio. Ah, não posso bloquear o meu áudio? Eu acho que sim. Dá um play, por favor, pra gente testar, por gentileza. Vamos lá. Esse mito da cabeça das pessoas. Agora eu escuto. escuto. Cada coisa a gente tem que ser especialista em tudo. Agora tá indo? Não pode bloquear seu áudio então, professor. Tá, vamos do começo aqui do vídeo de novo. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre algumas dicas de analytics para iniciantes. Eu sou o Gustavo Esteves, CEO da Métricas Boss, e vim falar um pouquinho com vocês sobre isso. Antes de tudo, vou pedir para você se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho para que você possa continuar recebendo aí no seu YouTube os nossos vídeos e nossos conteúdos. A melhor coisa para a gente falar aqui, inicialmente, é você entender que para usar o Google Analytics, você não precisa ser um especialista. A gente tem que tirar esse mito da cabeça das pessoas e para usar cada coisa, a gente tem que ser especialista em tudo. Se fôssemos especialistas em tudo, a gente teria, né, um outro mundo aí vivendo. A gente precisa ser especialista em tudo. A gente pode usar a ferramenta. Eu, por exemplo, não sou especialista em Google Ads, mas sei utilizar a ferramenta, né? A gente não precisa ser especialista em tudo. Então aqui eu reuni algumas dicas para você que é um iniciante e não sabe como entrar. Primeira dica que você tem que ter é você entender que para usar o Google Analytics você precisa ter uma conta. Então o primeiro passo de tudo é você criar uma conta no seu e-commerce. Você precisa ter uma conta de Analytics. Como é que você vai analisar os dados se você não tem a conta? Primeira coisa é criar a conta e segunda coisa é você poder configurar os seus relatórios. Você precisa configurar. O Google Analytics vem com vários relatórios prontos, só que, por exemplo, o comércio eletrônico ele não vem preparado. Porque a gente tem um monte de site aí disponível que não necessariamente é um e-commerce, mas que também analisa seus dados. Então, primeiro, cria essa conta. Segundo, configura seus relatórios. Terceiro, para que ele serve o Google Analytics? Qual o potencial que ele tem para você? Cara, ele tem um potencial enorme. Eu queria explicar alguns para vocês. Um deles, você conseguir analisar para onde vai o seu dinheiro. Show me the money! Para onde vai o seu dinheiro? Se você está investindo numa campanha, você está investindo em alguma mídia, você precisa saber o retorno dela. Não tem como você usar influenciador, você usar Google Ads, e-mail, Facebook, se você não analisa o retorno sobre isso. E é o Google Analytics que vai te ajudar a entender se aquele dinheiro posto em uma dessas mídias está trazendo retorno ou não. Se você não sabe da onde vem o seu dinheiro, se você não sabe para onde vai o seu investimento, não me assusta se um dia você quebrar. Não me assusta se um dia você se der mal. Por quê? Como que eu vou chegar para uma pessoa e falar, toma 50 mil reais aí e agora eu preciso que você venda para mim? Aí, um dia, eu tive 200 mil de venda. Como que eu sei que esses 200 mil vieram daquele vendedor que eu dei 50 mil para trazer venda para mim?
Só se eu mensurar, só se eu tiver alguma lógica. E é aí que você consegue fazer no Analytics. Você consegue medir cada origem de acesso no seu site para entender a venda que veio dele e também o investimento que você fez lá, se trouxe retorno ou não. Então você consegue saber da onde vem o seu dinheiro. Isso é muito importante. Outra coisa que o Google Analytics faz é você passar a usar a ferramenta como meio do processo, não início nem fim. Então o início seria você criar perguntas para que a ferramenta possa responder. O meio seria você abrir o Google Analytics para que ele possa responder essas perguntas. E o final, você executar a melhoria. Então você, que é iniciante, antes de sair abrindo a ferramenta e vendo a quantidade de relatórios que ela tem e tendo dificuldade nisso, crie perguntas num caderninho mesmo. Fala assim, quantas vendas vieram no meu Facebook? Quantas vendas vieram no meu Stories? Quantas pessoas acessaram o meu site do Google Ads? Anota isso para que você possa acessar a ferramenta e ela responder essas suas dúvidas. Esse é o melhor processo de usar o Google Analytics. E se eu puder deixar uma última dica aqui para você que é iniciante, é você usar e abusar da sua pesquisa interna no Google Analytics. Você pode mensurar o que as pessoas buscam dentro do seu site e você consegue entender a receita que vem dela e consegue entender quantas buscas a pessoa teve. Isso basicamente é aquela lei da oferta e procura. Você consegue entender quantas buscas o seu site está tendo de um determinado produto e saber se está tendo venda ou não. E aí a tua decisão pode ser simplesmente passar a vender aquele produto ou ofertar algum produto similar. Mas o mais importante é você entender que as pessoas estão dizendo que elas querem. Eu espero que vocês tenham entendido que para mexer no Google Analytics, mesmo sendo iniciante, você não precisa ser especialista. Você pode usar a ferramenta tem uma enorme quantidade de relatórios, de potenciais que você pode tirar. A gente citou alguns aqui para você poder ver, e eu espero que isso tenha sido muito proveitoso para você entender o potencial que a ferramenta pode te dar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou pedir agora para vocês não esquecerem de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Hey, I'm Joe. Bom, é um vídeo bacana, um vídeo introdutório aí, sobre o Google Analytics. E ele passa 4 passos e uma dica. 4 passos de uma dica que eu vou resumir aqui no formato da minha lousa aqui, para a gente ter isso de uma forma de fato sedimentada, porque esse é o processo pelas quais nós vamos passar, nós vamos aprender a fazer, tá? Então, deixa eu só compartilhar o Word aqui, um minutinho. Compartilhar. Não, isso aqui não é o Word. Deixa eu tirar o... Tirar isso. Deixar só o Word. Ok, perfeito. Ele não tá indo só o Word ainda. Não sei por quê. Só o Word. Ok, diminuir. Ah, agora vai dar certo. Agora tem que dar certo. Não deu. Que coisa esquisita, gente. Agora deu certo. Então, no vídeo ele cita, como eu falei, ele cita 4 etapas bem definidas. Então, a primeira coisa, que é o básico, você tem que se cadastrar no Google Analytics, claro. Né? Se você não se cadastrar, é igual uma conta, do Google, ou do Yahoo, ou do Hotmail, ou da Amazon. Sim, se cadastrar é um processo simples. Você vai passar seus dados lá e vai ser uma coisa muito tranquila. Depois você tem que configurar. Configurar. O que significa configurar? Quando a gente fala em configurar, a gente tem, e isso a gente vai ver ao longo do curso, uma série de indicadores que o Google Analytics nos permite, nos dá, portanto, a possibilidade
geralmente de forma métrica, coisas como tráfego orgânico, páginas mais acessadas, duração média por sessão, taxa de rejeição, meta de conversão, entre outras, né? Então ele dá um conjunto de coisas, a maioria delas no formato de numérico, no formato de que eu vou chamar isso aqui de KPI, né? E o que significa KPI, né? KPI é um termo inglês, tá? Então, termo inglês que significa K, Performance Indicators, tá? Indicators, pronto. São indicadores. Você, ao trabalhar com o Google Analytics, você não vai trabalhar com todos os indicadores. Você vai trabalhar com alguns deles. Tem um conceito bem importante em economia, que é o conceito do ceteris paribus. E o que significa o conceito ceteris paribus? Significa tudo mais constante. Então, se você vai tomar uma decisão, você vai considerar 3 ou 4 indicadores e todo mais constante. Você não consegue considerar todos os indicadores. E aí vai entrar claramente um certo viés de ciências sociais aplicadas. Quais indicadores mais importam? Isso envolve talvez uma certa, talvez até um feeling aí, enfim, tá? A terceira coisa que ele fala, né, que ele é bem claro lá, está a respeito de criar uma pergunta. Quer dizer, uma pergunta. Vamos supor que eu quero saber a taxa de cliques no meu site, tá? Isso daqui eu vou chamar de meu fenômeno. Fenômeno ou situação a ser descoberta. Ok? Tudo bem até aqui, Nicolas? Perfeito, professor. O que pode influenciar? O que explica é a pergunta que se faz. A taxa de cliques. A gente não vai considerar todos os fatores. Por isso que é um conceito de ceteris paribus que vem da economia, né? Pode ser que os indicadores sejam, por exemplo, rejeição da página 3. Então, toda vez que o cara vai na página 3, a gente percebe de uma forma até estatística, até estatística, que isso tem uma influência muito forte, muito importante no resultado final. Pode ser
que seja a taxa de conversão. Pode ser que seja o ROI. Então, estou citando aqui 3 coisas, tá? Eu estou citando aqui, eu criei uma pergunta. Se eu criei uma pergunta, a gente está falando, de certa forma, é um ambiente científico. A gente está estudando a ciência de dados a partir do Analytics, ok? Tá? Se a gente tem uma pergunta, a gente vai ter que considerar alguns fatores, mas a gente não tem como considerar o número de fatores possíveis é absolutamente infinito. Então a gente vai considerar alguns que a gente pressente. Às vezes esse pressentimento ele vem de uma ordem subjetiva, mas a gente vai ter que excluir alguns. E isso é o que eu chamo de ceteris paribus. E aí, emprestando esse conceito da área de economia, ceteris paribus, né? O ceteris paribus ele é amplamente usado na economia, por exemplo, principalmente na econometria, né? E ele a razão que explica ele ser tão amplamente utilizado, né? É exatamente que você, em função da grande complexidade de determinantes de variável que podem existir, a gente tem que desconsiderar algumas. Se a gente não desconsiderar algumas, a gente não consegue chegar a um resultado objetivo, ou torna-se essa pergunta, tá? Uma pergunta que a gente não consegue responder, tá? Então a gente tem que pegar alguns fatores explicativos, alguns fenômenos, e realmente não considerar, né? Realmente não considerar. Ele é uma constante, ele é um valor constante que dentro, por exemplo, se a gente criar métricas de regressão, enfim, não vou entrar nisso agora e provavelmente nem durante o curso, vai nos permitir ter uma resposta a respeito de um determinado assunto, mas não vai ser efetivamente uma resposta completamente certa, tá? Vai ser vai ser uma probabilidade de acontecer alguma coisa, tá? E se a gente está falando de probabilidade, nós automaticamente estamos falando de estatística, tá? Coisas que o Google Analytics já tem uma parte importante sobre esse assunto que acaba nos ajudando. A quarta colocação que ele coloca no vídeo, né, de forma bem elucidativa, né, executar. E eu vou traduzir executar como operacionalizar, certo? As melhorias que você encontrou. Se você, ou seja, se nós, tá, ao entendermos como pergunta a taxa de cliques, e se a gente percebe que isso está acontecendo porque tem uma rejeição na página 3, opa, vamos repensar essa página 3, como é que ela está? Ela precisa estar, ela precisa ser modificada? Como é que está isso? Tá? Então a gente tem que fazer uma análise
para trabalhar de uma forma que todo o processo, tá? Que é um processo científico. Esse processo que a gente está fazendo é um processo científico. Da mesma forma que os economistas fazem modelagem de previsão de taxa de inflação. E por que eles erram? Normalmente, eles chegam próximos. Porque eles têm que fazer o ceteris paribus. Não há jeito. Não há jeito. E fora que os outros fatores dependem de algumas coisas. Não por acaso, a economia é uma ciência humana. Eu pensei em fazer economia justamente por gostar de entender essas nuances humanas. Então, eu acabei aprendendo sozinho e um pouco na engenharia de produção, mas sempre vai ter um conceito de ceteris paribus, tá? E aí, nós vamos trabalhar com probabilidades. Estatística, sim, mas, mais especificamente, com probabilidades, né? Então, há uma probabilidade de haver uma rejeição na página 3, se ela estiver de tal jeito. E como é que a gente vai fazer isso? A partir de um negócio chamado séries históricas. O que aconteceu no passado? O que a gente tinha no passado? Então, tudo que a gente tinha no passado vai nos servir, vai nos alimentar para a gente decidir no momento presente e no momento futuro. Depois eu posso explicar isso melhor, como é que funciona isso, a diferença entre BI e BA. Mas vai permitir que a gente tenha respostas mais afinadas. Tudo bem até aqui, Nicolas? Perfeito, professor. Ok. E aí ele faz mais uma dica que ele fala, use e abuse do Analytics. De fato é isso mesmo, é uma ferramenta muito bacana. Existem outras, por exemplo, Power BI, MATLAB, mas elas não têm essa integração tão profunda e tão direta com mídias. Então eu realmente, de fato mesmo, eu recomendo que seja utilizado o Analytics, tá? E aí quando eu me debruço, né? Quando eu vou ao encontro dos slides, eu tenho aqui uma primeira observação, tá? Observação pelas quais fala, né, um pouquinho de aplicações práticas, totalmente práticas, dentro do que, claro, empresas, sobre o uso do social ADS, né? Vamos ver esse primeiro vídeo, só por áudio aqui, introdução do computador. Maravilha. Vamos ver esse primeiro vídeo aqui e tirar algumas conclusões. O velho guerreiro Chacrinha já dizia lá atrás que quem não se comunica se trumbica. É por isso que dentro do plano de negócio que todo empresário tem que fazer para... Opa, peraí. Comunica se trumbica. É por isso que dentro do... O velho guerreiro Chacrinha já dizia lá atrás que quem não se comunica se trumbica. É por isso que dentro do plano de negócio que todo empresário tem que fazer para abrir uma empresa, tem lá entre tantos itens o plano de marketing. E hoje, quando a internet domina a comunicação, quem não investir em marketing digital vai ficar para trás. Você acha que redes sociais, e-mails e aplicativos de mensagens são só para trocar ideias com amigos e se divertir? Errou! Para o empresário, a internet é canal de divulgação essencial. Ficou fora, dançou. É obrigatório porque o mundo
mundo hoje é digital. Então, se você não tiver na internet, certamente o seu concorrente vai estar e você vai estar perdendo venda para ele. Então, por que pouco empreendedor usa o marketing digital? Essa máquina aí ainda mete medo em muita gente. Tem empresário que acha caro, difícil, complicado, ou simplesmente acha que não tem tempo de fazer o tal marketing digital. Essa empresa aqui é um exemplo. Produz etiquetas de todos os tipos, ó. Grandes, pequenas, coloridas, personalizadas, mas talvez falte uma para usar como lembrete ou aviso, colocar bem aqui, ó, na frente do computador do chefe. Essa máquina te assusta? Hoje não. Hoje não. Só que eu acho que essas ferramentas hoje em dia até falta um pouco de conhecimento para a gente desenvolver alguns projetos que a gente tem na mão, mas a gente não sabe como fazer. A fábrica de etiquetas bem que tentou. Criou uma página numa rede social, mas só teve 100 curtidas. O e-mail marketing, então, foi um desastre. Dependendo do número de vezes que você manda, ele trava. E aí trava o computador? Trava o computador, trava os nossos e-mails de recebimento. Então a gente acabou realmente, fomos castigados, né? Vamos dizer assim, e a gente não pôde dar continuidade nisso. O jeito é procurar ajuda profissional. Vocês topam conhecer um pouco mais desse marketing digital? Bora lá! Eu vou ficar trabalhando. Nós levamos a Adriana, uma das donas da fábrica, e o supervisor Ivan Bueno até a agência do Gustavo e do Arthur, especializada em marketing digital para micro e pequenas empresas. Depois de uma boa conversa, eles entenderam por que não tiveram sucesso nas redes sociais. Muitas empresas fazem isso, constrói uma imagem na rede social e espera fazer um milagre. Não é assim, tem que fazer uma divulgação, tem que ser bem direcionada, segmentada, pode trabalhar postagem, campanha, só assim vai aumentar o público dela. Para começar, tem que se preocupar com a imagem da empresa. Crie um site com bom conteúdo e boa apresentação. A navegação também deve ser para smartphone e tablets. Use redes sociais para divulgar a marca. Invista em sites de busca e monitore os resultados. A agência tem pacotes de serviços a partir de R$ 900. Vale a pena. De cada R$1, ele dá um retorno de 2, 3, até 10 vezes o retorno do investimento. Em quanto tempo? De 6 a 12 meses. Depois dessa aula, acabou o medo do mundo digital. Já não é mais um bicho-papão? Não, não é mais um bicho-papão. A gente tem que aproveitar essa oportunidade agora para desenvolver um outro ganho para a empresa, um outro lado, com um custo menor, porém um resultado maior. Fiz até uma etiqueta nova. Então, a gente viu nesse vídeo aqui, né? Me ouve, Nicolas? Ouço sim, professor, estou te ouvindo. Uma série de possibilidades que o Analytics permite. Agora são quase 10h43. Como eu combinei que vai ter um intervalo para ir no banheiro, a gente para tomar uma água, quando der 10 horas em ponto, a gente retorna. Pode ser? Combinado, professor. Até já.
Podemos voltar, Nicolas? Sim, professor. Ok. Nesse sentido, né, eu vou sugerir uma leitura que não é uma leitura obrigatória, evidentemente, tá? Mas eu vou sugerir uma leitura que eu acredito, eu tenho a convicção de que é uma leitura muito interessante para introduzir alguns conceitos que são fundamentais, são realmente essenciais quando a gente fala, e aí eu vou te mandar, Nicolas, tá? Para você inserir no Moodle, pode ser? Claro, professor, pode sim. É uma leitura de um texto, do Lima, tá? Que traz para a gente alguns conceitos que nós vamos trabalhar e entender que lá na frente, a partir desses conceitos, lá na frente vai facilitar para a gente entender algumas coisas, tá? O texto é esse aqui, ó. O texto é esse aqui. Tá dando para ler aí, Nicolas? Dá sim, professor, claramente. Você lê para mim, por favor, já que eu sou você aqui? Já que eu vou ter que comentar minha tela, que eu tô aqui na Metodista. O computador não é muito bom aqui. Quer que eu leio? Eu prefiro. A Então, gravação fica boa. Por favor. Incerteza na era da informação, a crescente importância do firewall pessoal empresarial. Esse artigo, produzido na forma de um ensaio teórico de cunho funcionalista, tem por objetivo explorar, por meio da análise de do comportamento dinâmico de sistemas, o Google Analytics é um sistema já adiantando, né? A interação existente entre 16 conceitos que sustentam a especulação lançada. Se de fato o ambiente informacional, né, da atualidade merece a denominação de era da informação. Ou se seria mais apropriado chamá-lo de era da incerteza. Né? Vamos lembrar ali do ceteris paribus. Mas até que ponto que essa incerteza ela é consistente? Tem um autor que chama Shannon, que ele tem uma frase que diz, se eu não me engano é do Shannon mesmo, é um matemático, tá? Em que, se não for do Shannon, depois eu falo de quem é, tá? Mas que a informação e a qualidade da informação, ela é a redução mensurável da incerteza. Então, em alguma medida, nós vamos estar pensando nisso. Que a informação que vem do núcleo do Google Analytics vai reduzir o nosso nível de incerteza, tá? Eu não sei, não lembro se é do Shannon isso, mas eu vou, pode deixar que na próxima aula eu confirmo de quem que é essa frase. E aí, continuando o texto, as repercussões de tal discussão é evidente para os aspectos ligados à administração de sistemas de informação e de ambientes
informacionais, tá? Quer na dimensão individual, quer na dimensão das organizações, onde, nesse caso, influenciam diretamente os processos de tomada de decisão. A gente está querendo tomar uma decisão quando a gente está falando de Google Analytics. Vamos lembrar das 4 fases: cadastrar, configurar, analisar, mensurar, criar uma pergunta, e essa pergunta vai exigir, evidentemente, uma escolha, uma decisão. Tá? Os 16, onde eu parei aqui, é dimensão ideal, quer na decisão das organizações, onde, nesse caso, influenciam diretamente os processos de tomada de decisão. É o que a gente quer fazer. O estabelecimento de estratégias e os custos de transação incorridos pelo negócio. E aí, quais são os conceitos que a gente vai trabalhar? O A, variáveis que permutam entre si os papéis de variáveis independentes e variáveis dependentes. A informação, as redes sociais. Olha aqui as redes sociais aparecendo. Vamos lembrar o nome da matéria: Social ADS ou IDS. A qualidade da informação, a incerteza, os sistemas de informação, a decisão, a globalização, a administração estratégica, a racionalidade limitada e a criação científica. E aqui, como item B, os demais conceitos percebidos como variáveis, moderadoras que atuam sobre as relações entre demais variáveis, tais como, exemplo, complexidade ambiental, a hipercompetição, isomorfismo métrico, nós vamos definir tudo isso, fiquem tranquilos. A tecnologia da informação e comunicação, a qualidade da decisão, a quantidade de informação. Ok? Para isso, são evidenciadas as inter-relações existentes entre elas. E são colocados alertas para que possíveis disfunções, que vão se delineando com uma expansão da exploração dos recursos tecnológicos. O Google Analytics, afinal de contas, é um recurso totalmente tecnológico. Da informação disponível para a sociedade e para as empresas da atualidade. E aqui ele fala: o aporte teórico metodológico. Me perdi aqui. Peraí, um minuto, desculpe. O aparato, onde estava? Nós temos que dar ênfase à interação de conexões. E o principal fornecido a partir de arquétipos sistêmicos apresentados por Brown. Brown é um outro autor bem interessante. De forma complementar e ilustrativa, é produzida com base na técnica de aglutinação semântica, e aí a gente vai estar falando um pouquinho sobre semiótica, né? Sobre a semiótica, principalmente a semiótica persiana, com os 3 níveis. Mas a gente também pode falar um pouco, por exemplo, sobre a semiótica russa, tá? Entre outras linhas, né? A linha do Lotman, por exemplo. A gente pode conversar sobre todas elas, que tem uma relação muito profunda com o que a gente está fazendo. Lotman, Bakhtin, Peirce, aqui no Brasil, Maria Lúcia Santaella. A Maria Lúcia Santaella, por sua vez, inclusive, ela criou um programa de pós-graduação no nível de mestrado e doutorado,
que é ligado à tecnologia, ou seja, é o mestrado em tecnologia da inteligência, tá? E design digital. Nisso aqui a gente já vai encontrar bastante texto, bastante coisa que nos interessa, tá? Maria Lúcia Santaella. Então vai ter Ótima, vai ter Maria Lúcia Santaella, vai ter Pierce, vai ter Bakhtin, entre outros. Continuando, oriunda na análise de conteúdo, um conjunto de agregações desses conceitos visando fornecer elementos para a continuidade da pesquisa aqui iniciada. Pelas evidências destacadas, conclui-se pela necessidade de desenvolvimento de posturas ligadas ao desenvolvimento do senso crítico. Então, a decisão que a gente vai tomar naquela quarta fase, ela vai exigir um senso crítico. E ela vai exigir o ceteris paribus. Certo? De uma ampliação do emprego de modelos analíticos de gestão, que é o caso do Google Analytics, e do desenvolvimento de um sistema de alerta sobre a qualidade intrínseca das informações veiculadas, principalmente em sistemas de informação corporativos, é o caso do Analytics, ao apoio de decisões e as suas variantes conhecidas como Business Intelligence. O Business Intelligence é uma das ferramentas, tá? O Big Data, quer dizer, grande quantidade de data, é o fornecedor do Business Intelligence e do Business Analytics. Depois eu vou explicar a diferença entre eles nas próximas aulas. Embora o foco esteja nas empresas, as reflexões aqui apresentadas afetam diretamente a qualidade geral da vida pessoal e profissional dos indivíduos que, já pelo raciocínio exposto, fica patente que a incerteza está presente, de forma latente e crescente, na era da informação. Mas essa incerteza a gente usa mecanismos, e aqui tem um texto para vocês lerem, não vou ler o texto inteiro aqui, para a gente estudar alguns conceitos que são totalmente aplicáveis no raciocínio a respeito da tecnologia da informação. Ok, Nicolas? Esse texto eu te mando pelo Zap, pelo e-mail, como que você quer que eu mando? Se você puder mandar, tanto faz, professor, que for melhor para você. Se for mais rápido e ágil, pode mandar, não tem problema. Tá, eu vou mandar por e-mail. Aliás, eu vou mandar agora. Uhum. Ó, aqui tô aqui no e-mail, peraí. Só para você poder me falar certinho. Eu acho que eu já tenho o seu e-mail, na verdade, mas vamos lá. Qual que é esse e-mail, Nicolas? É Nicolas. Já tá aqui. Aí, ó, é o primeiro, esse mesmo. Eu vou escrever assim, material complementar marketing EAD, tá bom? Perfeito. Assim já dá para... Eu deixo na pasta para os alunos do material da aula. Isso, por favor. Tá? E reforçar que, lá, não sei, de algum jeito, que eu gostaria que eles participassem, porque isso permite uma conversa, uma interação, uma coisa bacana, né? Então tá aqui, eu não vou escrever nada no corpo do texto, porque a gente já conversou aqui. Tá? Opa, ele não tá arrastando. Peraí. Pronto, agora ele arrastou. E aí você pode pegar lá. Send. Ok. Então,
Aí voltando para os slides da aula 1. Então deixa eu voltar aqui e fazer o compartilhamento da aula 1 para a gente continuar. Então, o que acontece? A gente tem a história dos buscadores, Arc, Yandex, Yahoo, KD, Google, Mentmeyer. E como é que o Google, especificamente, eu quero uma reflexão para vocês fazerem. Como é que o Google consegue permanecer no topo? Por quê? Me respondam isso, reflitam sobre isso e me respondam, tá? Na próxima aula. E aí eu vou passar um vídeo aqui, que é um vídeo ilustrativo, que ele fala por si só. Tá? Então vamos passar o vídeo aqui. A Merlin traz muita experiência do cliente na loja. Por isso ela foi a primeira a trazer ideias dos clientes mais do que visitar uma loja, se inspirarem e poderem materializar a sua. O principal desafio da nossa empresa foi migrar de uma mídia tradicional para uma mídia digital e provar que a mídia digital traz fluxo para as lojas. O consumidor estava cada vez mais digital, ou melhor, omnicanal, e a empresa precisava acompanhar esse ritmo e essa transformação. Hoje, a maior parte da presença do comércio da Leroy Merlin está nas lojas físicas. Nós precisávamos criar anúncios que gerassem essa demanda e fluxo para as lojas físicas. Realizar esse projeto não foi um trabalho só da Leroy Merlin. Foi um trabalho realizado a 6 mãos, com a Leroy Merlin, a equipe da Raccoon e o Google. Para a gente conseguir mostrar o anúncio certo, no momento certo para o usuário e levando em consideração as particularidades de cada uma das lojas da Leroy Merlin, o LIA foi a solução que a gente encontrou para atender essa demanda. O LIA é um anúncio de inventário local que exibe já nos resultados de pesquisa do Google as informações do produto que o usuário está buscando na loja mais próxima a ele. A gente consegue ver, então, informações como o preço e o estoque do produto na loja, além de já conduzir o usuário até essa loja mais próxima. Com a adoção dessa estratégia, a gente conseguiu 36% mais visitas às lojas. Isso significa 1/3 mais de pessoas visitando as lojas da Leroy Merlin, e esse é um número muito significativo. A gente conseguiu também diminuir o custo por visita em 11%, e não só isso, a gente mais do que dobrou a receita gerada online por esses anúncios. O que nós percebemos é que esse é um caminho que não tem volta. Significa que daqui para frente a gente deve investir cada vez mais nas plataformas do Google, com apoio da Raccoon, para que a gente possa desenvolver a melhor e mais completa oferta de produtos e serviços para o nosso cliente. Vejam bem aqui o que está escrito aqui. Google ADS. E não é por acaso, tá? E não é por acaso. Então, alguns conceitos que a gente vai ver. Marketing de conteúdo, Google Analytics, né? Como já falou, e-mail marketing, CRO, Conversation, Rate Optimization, SEM, Search Engine Optimization, o SEO, entre outros. E todo esse aparato, todo esse conceito, ele, em alguma medida, veja bem, em 1913, em 1980, os computadores ainda eram incipientes, nem tinha o Google Analytics, a internet nem era muito forte, mas o Marshall McLuhan, né, canadense, desenvolveu na Universidade de Toronto, ele já pensava um pouco em comunicação de massa, tá? Então, a ideia conceitual, ou talvez a ideia filosófica, ela já vem sendo há um bom tempo trazida. E aí ele vai trazer três fases, que no começo a gente tem a tribalização,
muito voltada para a oralidade, a destribalização, escrita em imprensa, e agora, mais recentemente, a tribalização, que é a aldeia global. Quer dizer, tudo isso que está acontecendo tem a ver com globalização. Aliás, se vocês quiserem ler sobre globalização, recomendo muito um cara chamado Milton Santos, tá? Agora vamos ver esse outro vídeo ilustrativo aqui. Conversamos em tempo real com pessoas a quilômetros de distância. Compartilhamos nossos gostos e interesses. Curtimos fotos, notícias e publicações o dia todo. Seja no computador, no tablet, no celular, seja aqui em Osasco, em Nova York ou Xangai. A tecnologia encurtou distâncias ao romper com os limites do espaço e do tempo. A verdade é que nunca estivemos tão próximos. Oi, Felipe. Desculpa a demora. Eu estava no presencial lá na Metodista, até chegar em casa, sem energia aqui, ficou um pouco mais difícil a resposta. Não houve nenhum aluno, não tinha ninguém, então hoje eu vou falar com eles na segunda-feira, porque na segunda não, na terça. Na terça-feira eu tenho aula com essa turma. Professor, você me escuta? É a junção, né? Tem menos alunos essa turma, tá? Então é normal que às vezes não apareça ninguém, mas sempre tem pelo menos 3, 4 alunos nessa aula, tá bom? Então, na terça-feira eu vou dar um reforço lá para eles, para que eles entrem na sua aula na quarta, tá? Professor? E aí eles possivelmente vão entrar. Ontem, na aula que eu tive, tinham acho que uns 4 alunos mesmo de comunicação digital, 4, 5. Mais alguns de marketing, então tinha uns 20 ao total. Mas essa turma é pequena, então pode ter sido isso. De qualquer forma, eu vou reforçar, tá bom? Obrigada. Por exemplo, a escrita é uma extensão da comunicação verbal. O rádio é uma extensão da boca, a televisão dos olhos e ouvidos e o computador do cérebro. McLuhan estudou como os meios de comunicação modificam as formas de organização humana. Por isso, afirma que o meio é a mensagem. De acordo com o autor, a imprensa de Gutenberg destribalizou as relações sociais dentro das possibilidades de leitura individual. Porém, com o surgimento da televisão e de sua transmissão via satélite no século XX, muitos estariam interligados ao assistirem ao mesmo programa simultaneamente. Dessa maneira, ocorreria uma espécie de retribalização, originando a ideia de aldeia global. No entanto, este conceito soou mais profético do que contemporâneo naquele período, pois a interação globalizada e a difusão de conhecimento passaram a acontecer somente com o advento da internet e da cibercultura, no final do século XX. Então, podemos afirmar que os conceitos de cibercultura e aldeia global têm muito em comum, uma vez que ambos se referem às tecnologias digitais, ao surgimento da internet e ao rompimento da questão tempo-espaço. Pierre Levy, filósofo francês deste tema, diz que o crescimento do ciberespaço resulta no movimento de jovens ávidos para experimentar formas de comunicação diferentes daquelas que as mídias clássicas propõem. Assim sendo, existe uma profunda interligação entre todos os cantos do mundo. A troca cultural é estratosférica. O volume de informações é enorme e a oferta de conhecimento é abundante. Tudo isso é consequência da globalização. Vale ressaltar também que a disponibilização de registros históricos, documentos, livros, músicas e vídeos exemplifica a magnitude cultural globalizada. E o melhor, todos têm acesso a estes arquivos e sites em qualquer lugar. Portanto, McLuhan estava certo. É como se estivéssemos realmente vivendo em uma grande aldeia global, já que nunca foi tão fácil transmitir informação entre locais distantes e em tempo real para tantas pessoas. Também não precisamos mais estar presos a um único local, pois a tecnologia
quebrou as barreiras territoriais existentes até então. Basta apenas um clique para nos conectarmos com o mundo. Apenas um gesto para vivermos a experiência proporcionada pela cibercultura e nos sentirmos envolvidos por ela. Se não fosse McLuhan, nunca teríamos chegado a este ponto de vista. Né? Então, tudo isso que a gente vem conversando tem muito a ver um pouco com as teorias de comunicação, né? Deixa eu lembrar o que é esse vídeo aqui. Eu vou passar esse último vídeo para a gente concluir. Aí eu vou falar um pouquinho do Herbfolio e tal, e a gente encerra, tá? Então vamos lá. De Henry Jenkins. Mas primeiramente, Nós vamos falar um pouquinho do Jenkins, tá? Vamos lá. iremos apresentar 5 conceitos de Henry Jenkins. Bem, iremos apresentar 5 conceitos de Henry Jenkins. Mas primeiramente, sejam bem-vindos à cultura da convergência, onde as velhas e as novas mídias se colidem, onde a mídia corporativa e a mídia alternativa se cruzam, onde o poder do produtor de mídia e o poder do consumidor interagem de maneiras imprevisíveis. Caro Negroponte, é inadmissível que você nos diga que as velhas mídias irão morrer e que estamos fadados a um final apocalíptico. Calma lá, meu caro. Não é bem assim. As velhas mídias irão convergir. Sim, é isso que nosso mestre Jenkins nos disse. E de fato vem se comprovando, que as mídias, além de convergirem, irão interagir umas com as outras. O que vem acontecendo é que as ferramentas vêm sendo substituídas por novas, como a máquina de escrever, por exemplo. Agora temos um computador. Mas isso não significa que a velha mídia morreu. Nada disso. Ela apenas convergiu. Por sinal, as velhas e as novas mídias se dão muito bem. De acordo com um dos conceitos de Jenkins, o horário nobre é nosso. A realidade analógica, ou broadcast, fez com que as pessoas por bastante tempo, e ainda atualmente, fossem obrigadas a consumir aquilo que as mídias incorporassem às grandes massas. Tipo assim, top to bottom, fazendo com que o público não ficasse totalmente satisfeito. Afinal, nem todo mundo gostava ou gosta daquilo que é obrigado a consumir. Ficou conhecido como one-to-many, pouca opção para a grande massa. Porém, a realidade digital, o narrowcast, trouxe outra visão. As mídias foram incorporadas ao nicho, o bottom-up. Isso quer dizer que você pode escolher o que quer consumir. Sendo assim, cada público tem seu preferencial e cada um fica satisfeito com aquilo que decidiu consumir. É o famoso many-to-many. Mais opções, mais pessoas satisfeitas. Isso é muito fácil. Trata-se da economia afetiva. Acredito que todo mundo tem uma série, um filme, um reality show que goste muito, né? Pois é, acontece que séries acabam, filmes e reality shows também. Sim, há possibilidade de umas novas temporadas, mas durante esse tempo, até o lançamento, é que surgiu a necessidade de mostrar que, apesar desse tempo de atos, nós consumidores queremos mais. E pensando nisso, é que esses meios vêm cada vez mais nos oferecendo canais de como manter viva a relação entre o programa e o público, que somos nós mesmos. Com aí surge canecas, bottoms, camisetas e tudo que você possa imaginar para consumirmos, até que a nossa série predileta pode aparecer nas nossas telinhas. Você provavelmente já foi ao cinema e saiu sem entender nada, né? Tá, eu sei que sim. Mas isso foi até você aprender um pouquinho mais sobre o conceito de transmídia. Você podia até não saber, mas agora com certeza deve ter uma base de que nem sempre o conteúdo principal, vamos usar como exemplo um filme, irá lhe responder todas as dúvidas que irão surgir na sua cabeça, mesmo que você o assista 300 vezes. Esse conceito é bem simples. Ele trata de incorporar mais conteúdos em diversos outros meios para que suas dúvidas sejam sanadas. Ele complementa, expande, acrescenta diversas informações para que você consiga assimilar o conteúdo principal. Não confunda com cross-media. Esse conceito aqui só coloca a mesma coisa em outras plataformas para dar mais visibilidade. O spoiler. Esse é sacana, né? É o que tu pensa quando tu simplesmente tá rolando teu feed no Facebook e alguém posta uma foto do novo episódio da tua série preferida. E nela estão contidas 1 zilhão de informações. Daquele misto de desespero, tristeza, raiva. Eu sei. Mas calma. O Jenkins nos explicou que spoiler vai além disso. Ele nem sempre é negativo. Tá, quase sempre ele é. Mas, na verdade, ele se desencadeou de uma cúpula de pessoas alucinadas que buscavam freneticamente informações sobre tal assunto. É que, juntando o pouco que eu sei, mais do que tu sabe, obtemos o conhecimento necessário para determinado assunto.
O spoiler nada mais do que fãs ou pseudo-fãs enlouquecidos por informações, muitas informações, novas informações, para conseguir desvendar os capítulos seguintes das coisas que gostam de assistir. Ele pode ser bem perigoso. Exige bastante do meio que o transmite saber lidar com essa galera alucinada. Porque imagina só, tu lançar um reality show e antes do fim dele, todo mundo já saber o que vai acontecer? Fica complicado. Ok, então a gente vai até aqui, na aula 1. Deixa eu compartilhar o vídeo aqui. Então, ok. Sejam bem-vindos aí ao curso, tá? Nicolas vai mandar um material. E aí vocês vão ter para fazer aqui o de sempre, né? Quer dizer, o que é o de sempre, para quem talvez não saiba, ou, enfim, ou que está começando agora, não sei, então eu vou falar. O de sempre vocês vão ter, basicamente, um webfólio, tá? Que é isso aqui, ó. Então, deixa eu compartilhar o webfólio. O webfólio ele é composto por algumas etapas, tá? Cada etapa, então, escolha uma empresa que trabalha com social EIDS e traga suas principais informações em termos de história, além de sua visão, missão e valores. Então, o webfólio é basicamente isso. A avaliação diagnóstica eu já era para fazer aqui, mas eu já pedi para vocês fazerem por fora, né? Aí vocês vão ter que fazer também um quiz, né? Então deixa eu só mostrar a entrada do quiz. Eu acredito que tudo isso está no mudo, né, Nicolas? Hoje eu já postei tudo, professor. Maravilha. Ótimo. Peraí. Só um minuto. Inclusive o material que o professor compartilhou agora há pouco, tá? Legal, obrigado. Bom, vocês vão ter o quiz, o que está lá, não preciso ficar mostrando aqui. Então, vocês têm o quiz, a avaliação diagnóstica e o webfólio. E o texto para vocês lerem. Perfeito, Nicolas? Acho que não tem mais nada, né, para eles fazerem essa semana. Perfeito, professor, isso mesmo. Tá bom? Desejo um bom... Que a gente tenha aí um bom semestre, um semestre de bastante aprendizagem, um semestre em que eu aprenda com vocês da mesma forma que vocês aprendem comigo. Eu acho que ser professor, talvez a melhor parte é essa, de poder trocar informações. E contem comigo no que eu puder ajudar, eu estou à disposição, tá? Então, boa noite. Essa aula vocês vão ver gravadas e quem puder ver ao vivo nas próximas, eu vou ficar bastante contente. Agradeço, Nicolas, por tudo. E a próxima aula já é semana que vem, Nicolas, é isso? É semana que vem, professor. Perfeito, então tá combinado. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite, professor. Valeu,